Fala, investidores. Hoje vamos olhar aqui três fundos imobiliários em oportunidade para esse mês de março. Esse mês de março tem bastante fundo imobiliário que está caindo o preço da sua cota, porém a maioria está com seu PVP acima de 1, então não está em momento de compra. Lembrando que as ações subiram bastante, poucas ações estão também em oportunidade de compra e a gente tem que investir agora, aproveitar alguns fundos imobiliários que estão descontados para a gente no futuro ganhar dinheiro também com a valorização desses fundos imobiliários. Lembrando que esse vídeo não é a recomendação de compra nem de venda de algum ativo. Esse vídeo é apenas de forma educativa para que vocês consigam avaliar alguns fundos imobiliários e caso entrar na sua estratégia de investimento, vocês comprar esses fundos. Lembrando que não é recomendação, tá certo? Então, desde já, para quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou investidor há mais de 2 anos e tenho por objetivo incentivar novas pessoas a investir, falando um pouco sobre ativos e mostrando aqui na prática a minha carteira de investimento. Primeiramente, vou falar aqui de um fundo imobiliário que está descontado no momento. Esse é um fundo imobiliário que eu tenho na carteira. Lembrando que desses três fundos, eu tenho dois deles na minha carteira e estou comprando, tá certo? E tem um terceiro fundo também que eu não tenho na carteira e não acrescento porque eu já tenho bastante fundo imobiliário. Então, o primeiro fundo imobiliário que eu quero falar para vocês é o GARI 11. O fundo GARI 11 ele está no momento descontado aqui com 13% de desconto. E por que aconteceu esse desconto? O fundo ele comprou muitos imóveis com cotas, certo? Então, ele pegou, foi comprar aqueles imóveis com cota, e aí quando os vendedores dos imóveis recebem aquele valor em cotas, eles vendem para tirar o dinheiro. Isso fez com que desvalorizasse um pouco aqui o GARI 11, fazendo com que se tornasse um fundo em oportunidade, porém é um fundo que não tem muito problema, certo? Está bem diversificado, está recebendo ali seus dividendos, então tem esse desconto no momento. Olhando aqui, o GARI 11 no momento está com sua cotação a R$ 8,31. Seu dividendo yield está de 11,99%. Seu PVP está a 0,87, por isso está com desconto aí de 13%. Sua liquidez diária de 13 milhões. E teve uma variação positiva nos últimos 12 meses de 12,15. Isso mostra que seu PVP abaixo de 1, descontado, liquidez diária acima de 1 milhão, tem uma facilidade de compra e de venda muito grande, batendo aqui aproximadamente 12% ao ano, certo? Então, quase 1% ao mês para um fundo de tijolo, isso é muito, tá certo? Então, vamos olhar aqui um pouco aqui algumas características do GARI 11. Olhando aqui as características do GARI 11, ele é um fundo híbrido, então ele tem vários tipos de imóveis. No começo ele era o GALG, que era apenas de galpão logístico, porém hoje tem renda urbana e outros ativos também na sua carteira. Sua taxa de administração está de 0,94 a 1%, uma taxa de administração boa é até 1,25, então tá ok, certo? Ele é um fundo de tijolo, como eu falei, do tipo híbrido. Sua vacância está zero, quer dizer que não tem nenhum imóvel desalugado, todos os imóveis estão alugados, a gente está recebendo receita com aqueles imóveis. Em número de cotistas, já passou dos 400 mil em número de cotistas, é um fundo que muita gente gosta, certo? Acima de 100 mil cotistas, já é um fundo interessante. Seu valor patrimonial por cota, R$ 9,52, por isso que ele está com aquele desconto ali de 13%, certo? E seu valor patrimonial acima de 1 bilhão já é um fundo grande, então tem 2,7 bilhões em valor patrimonial, distribuindo aqui todos os meses 0,083 centavos por cota. Vamos descer aqui um pouco, dá para ver que no GARI 11 distribuiu aqui nos últimos 5 anos 10,77% em dividendo yield e atualmente está distribuindo 11,99%. Nesse último mês distribuiu aqui 0,97% de dividendo aqui no mês. Porém, vem distribuindo aqui 0,94, 0,92, sempre batendo essa média aí, certo? Olhando aqui embaixo, dá para ver que o GARI 11 tem sua data com no último dia do mês e a data de pagamento sempre no início do mês. Data com é aquela data que a gente tem que estar com ativo na carteira para que a gente consiga receber os dividendos. Caso a gente venda um dia antes, a gente não tem direito de receber aqueles dividendos. Caso a gente venda um dia depois, a gente ainda tem o direito de receber esse dividendo. Ele vem pagando aqui recorrente 0,083 centavos aí por cota. Outro fundo que eu quero mostrar para vocês é o TXF11. O TXF11 é um fundo aqui de base 100, é um maior fundo híbrido da bolsa, certo? Então, tem vários tipos de imóvel, tem hospital, tem renda urbana, tem galpão logístico, tem escola, certo? Tem vários tipos de imóvel. Por isso que as pessoas aí, ele saiu muito da linha que era antigamente, certo? De alguns tipos de imóveis. Tinha até hospital que o pessoal reclamava um pouco do imóvel, que é o
hospital, que às vezes é complicado, caso de inadimplência. Eles pensam logo, vai tirar aqueles pessoal de um hospital. As pessoas tiveram esse receio no TXF11 e acabaram saindo um pouco, porém é um fundo imobiliário bem interessante para a gente investir. No momento, o TXF11 está com sua cotação a R$ 91,73. Nos últimos 12 meses distribuiu um dividendo yield de 12,87 e seu PVP aqui está de 0,91, ou seja, ele está com desconto aqui de 9%, certo? Então, bem interessante. Sua liquidez diária de 23 milhões e nos últimos 12 meses aqui teve uma variação positiva de 1,35. Descendo aqui para a gente ver mais algumas características do TXF11, dá para ver que ele é um fundo híbrido, sua taxa de administração está em 1%, sua vacância de 0,22. Vamos explicar um pouco o que é a vacância. Por exemplo, você tem 10 imóveis lá, 9 imóveis estão alugados, tem um desalugado, então você tem uma vacância de 10%. Então o TXF tem 0,22, então quase nada aqui de vacância, certo? Taxa de administração 1%, até 1,25 tá ok. Número de cotistas 277 mil, acima de 100 mil já é interessante. E valor patrimonial por cota de R$ 101,01. Então por isso que o TXF está com desconto. E o valor patrimonial ele dobrou. Antes da última emissão ele estava de 3 bilhões e uns quebrados e agora está aqui de 6,3 bilhões. Distribuindo aqui mensalmente 0,93 centavos por cota. O TRXF nos últimos 5 anos distribuiu uma média de 10,57% e atualmente está distribuindo aqui 12,87%. Lembrando que sempre no final do trimestre o TRXF dá um valor a mais, certo? Pagando aqui uma porcentagem a mais em dividendos, porque todo fundo imobiliário tem que distribuir 90%, 95% dos seus rendimentos, tá certo? Então, no final do trimestre, o TRXF sempre está pagando aqui um valor a mais, pagando aqui no último mês 1%, 0,97, 1,02, aqui no final do trimestre 1,47, por isso que tem esse dividendo maior aqui, sempre no meio do ano e no final do ano. Olhando aqui, ele tem sua Datacom no fim do mês, certo? Final do mês o TXF tem sua Datacom e data de pagamento ali no 10º dia útil do outro mês, tá bom? Pagando aqui aproximadamente aqui 93 centavos por cota e tem aqui dividendo maior quando fecha o trimestre, aqui de R$ 1,51 e aqui foi de R$ 1, tá bom? O terceiro fundo que eu vou mostrar para vocês é o GGRC11. GGRC11 também é um fundo de tijolo. Todos os fundos aqui são os fundos de tijolo, certo? Fundos bastante interessantes para investir, porque tanto você ganha em dividendo como ganha em valorização. O valor da cota do GGRC11 está aqui no valor de R$ 10,09. Distribuiu aqui nos últimos 12 meses um dividendo yield de 11,94% e está aqui com 10% de desconto. Seu PVP, quando está acima de 1, quer dizer que está caro, quando está igual a 1, quer dizer que está no preço justo, e abaixo de 1, ele está com desconto, então 0,9, está com desconto aqui de 10%. Liquidez diária de 10 milhões, e nos últimos 12 meses distribuiu aqui 16, distribuiu não, ele valorizou aqui 16,11. Essa variação positiva aqui é juntando tanto a valorização da cota como os dividendos, tá bom? Olhando aqui embaixo, algumas características do GGRC11. Como eu falei para vocês, é um fundo de tijolo. Ele tem vários segmentos, que é logística, industrial, galpão, certo? Esses fundos que a gente está olhando hoje são fundos híbridos, tá bom? O pessoal tem um pouco de receio e qualquer problemazinho eles tendem a vender algumas cotas e baixa as cotas, fazendo com que a gente consiga essas oportunidades de compra. Então, tem a sua vacância de 0,21, uma vacância aqui bem controlável. Qual é a vacância controlável? Até 10%. Certo? Acima de 10% a gente tem que rever aí o que está acontecendo com o fundo que está ficando vários imóveis desalugados. Porém, uma vacância dessa aqui, nem 1%, aqui é bem controlável. Taxa de administração 1,1% ao ano e número de cotistas 290 mil, tá bom? Valor patrimonial por cota R$ 11,21. Caso o fundo estivesse nesse preço aqui de R$ 11,21, a gente estaria ali com PVP igual a 1. E o valor patrimonial aqui está de 2,4 bilhões, então todo fundo acima de 1 bilhão já é um fundo bem grande, certo? E o último rendimento aqui, 10 centavos. Nos últimos 5 anos, o GGRC11 distribuiu aproximadamente aqui 10% de dividendo yield. E nos últimos meses,
distribuiu aqui 11,94, que é aqui nos últimos 12 meses. Distribuindo aqui uma média de 1%, 1%, 1%. No último mês é que ele distribuiu menos aqui, que ele distribuiu aqui 0,95. Mas sempre batendo aqui 1% ao mês. Descendo um pouco, dá para a gente ver Datacom do seu ativo, sempre no início do mês, aqui entre 1, 2 e 3 aqui no mês. E data de pagamento já no início do mês também, entre o dia 8 ao dia 9. E tem aqui o valor que ele pagou, de 10 centavos. Teve um mês que ele pagou mais, porém, vem sendo recorrente aqui esses 10 centavos. Então, pessoal, na sexta-feira eu postei um vídeo aí, qual é o melhor banco para investir no momento. E eu vou deixar aqui no card para que vocês olhem qual banco está melhor para investir no momento. Vê que várias ações estão caras, mas tem alguns ativos que a gente dá para investir para longo prazo e outros já estão bem interessantes. Hoje vim mostrar para vocês 3 fundos imobiliários para que vocês, caso queiram acrescentar na sua carteira, vocês têm que estudar, certo? Sempre lembrando que não há recomendação de compra. E obrigado por quem assistiu até aqui. Quem puder, deixa o like, se inscreve no canal, ative a notificação e até os próximos vídeos.